Vamos lá para a superior agora. Posicionamento do modelo, como foi feito na inferior. Divide as retenções, relação da entrada e saída dela do modelo. Aplica, achou a posição dela, aplica. E o modelo vai ficar aliviado novamente, como aconteceu com a inferior. Com o modelo já aliviado, a gente vai fazer os recortes, exposição das retenções. Retira a quantidade de cera necessária, expõe a retenção que vai ser usada. Lembrando novamente das cores, das retenções lá. Entre o azul claro e o verde. Você até pode expor a retenção vermelha, mas na hora de colocar a ponta do grampo, você tem que tomar cuidado para não colocar a ponta do teu grampo na região de retenção extrema. Feitos os recortes, você pode usar o próprio smooth para aliviar o recorte onde você fez, para não ficar uma cera quadrada e de repente ter o grampo ficar na parte de baixo com um formato quadrado também. Fica muito próximo, às vezes, do alívio. Não é o caso até aqui, mas de repente pode ficar próximo do alívio e o formato do teu grampo ficar diferente. Alivia as regiões onde existe a necessidade para não ficar pressionando papila e nem mucosa. Certo? Feito isso, dá um next para habilitar fazer o desenho de barra e cela. Então ele já habilita a gente aqui a fazer o desenho da cela. Vamos fazer. Lembrando novamente as edições, né? Você pode fazer o desenho aqui e depois editar essas bolinhas. O desenho da barra. Vamos fazer uma barra mais larga no meio do palato, que é o indicado nesses casos de extremo livre, unilateral ou bilateral. Vou fazer uma placa no molar, nesses dois pré-molares aí, ó, fechando, sem a necessidade de fazer um conector menor. Então faz o desenho, mas não ficou legal o desenho, vamos editar.
Vamos editar as curvas. Faz o desenho que você necessita, as curvas necessárias, os acertos, as regulagens aqui, ó. Ah, mas eu quero mudar a cela, então clica na cela, as bolinhas da cela vai aparecer, clica e edita. Do mesmo jeito que a gente fez na inferior, isso é o mesmo procedimento. Nunca esqueça de sair do Edit Curve. Se você der um Next aqui, vai dar um problema, entendeu? O sistema vai dar um bug. Então você sai do Edit Curve e entra no New Curve. Aí sim, aí você pode dar um Next, onde vai habilitar a gente fazer a cela e a barra. Se acontecer isso aqui, dá um Clear. Aqui a gente já tem os parâmetros de cela. Tá? Então, você resolve aqui que tamanho que você quer das tuas bolinhas. Do mesmo jeito que eu gosto de deixar 2 lá na inferior, eu também deixo 2 aqui. A espessura da cela, 0,75 está aqui, e a altura do alívio, tá? Que eu gosto de deixar sempre em 0,6. Feito isso daqui, clica na linha lá, ele habilita para você colocar a cela. Posição das bolinhas e aplica. Clica na outra cela. Ajeita os parâmetros, faz da maneira que você quer ali e aplica. Dá um Next. Não dá um Next não, vamos voltar aqui. Ele foi para o Draw Apron aqui e a gente não quer isso ainda. Vamos voltar aqui. Dá um Clear. Clica aqui no Expert. Clica no conector, para a gente poder colocar fazer os parâmetros do conector da barra. E vai ter todos os parâmetros da barra aqui embaixo. Aqui. Resolve que espessura, que tipo de caracterização você quer. Fina, coarse, leather 1, 2, cada uma tem um tipo de caracterização. Mais fechada, mais aberta. Aí você tem que ir fazendo os testes para ver qual é o tipo que você vai preferir fazer. Eu gosto da fina. Tá? A escala aqui você não mexe, deixa sempre 100%. Offset, se você quer essa caracterização mais visível ou menos visível, eu sempre deixo no 0,3 aqui, que é uma caracterização média. O thickness é a espessura da tua barra. Que espessura você quer da barra. A largura você já definiu. Aqui é a espessura que você quer da barra. 0,70 é como se fosse aquela lâmina rugosa. Ou se você vai fazer lisa, você define aqui também, mais fino ou mais grossa, do jeito que você quiser. Ah, mas eu quero fazer um reforço no meio da barra. Como que eu faço isso? Tem como fazer. Vem aqui no clone, clica no clone. Ele vai habilitar o clone, você vem, clica no mesh, define qual é a espessura do reforço que você quer fazer.
Não pode fazer um reforço muito grosso, porque senão vai ficar a barra, o meio da barra vai ficar muito grosso, né? Você tem que somar o reforço que você fizer aqui com mais a espessura da barra que você vai aplicar. Então você pode colocar aqui um 0,30, 0,25, alguma coisa assim. Regula a largura que você quer fazer do reforço e faz o desenho do reforço. Certo? Vem no Edit Vax, clica no regular cera e tira esse quadrado, esse formato quadrado que fica em volta aqui, ó. Senão isso aqui vai marcar a tua barra e não vai ficar legal. Clica aqui, clica com o direito e arrasta. E ele vai aliviar as bordas, tá vendo? A espessura do meio aqui, ó, ficou a mesma que você definiu, só que as bordas aqui acabaram ficando mais suaves. Feito isso daqui, clica no Wizard, ele volta para a barra. Clica no Clear para tirar essa cela aí. Definido aqui o tamanho, aqui, vamos voltar aqui no conector. Para você ter os parâmetros da barra, certo? Então, quero fazer lisa, vem no Smooth. Se eu não me engano, vocês fazem lisa aí, né? Clica no Smooth, o offset pode zerar, se for Smooth, porque vai ser lisa, né? E a espessura é 70, tá aqui com mais 35 do reforço. Então ela vai ficar, esse meio aqui vai ficar com 1 milímetro e 0,5. Então vai ficar grosso, vai ficar reforçado. É uma barra interessante. Linear Fallout aqui, ó, você clica e ele te dá um acabamento de barra nas bordas de acordo com o tamanho que você deixar aqui, ó. Eu gosto de deixar aqui 0,3 ou 0,4. Tá? Vem e aplica. Tá aí aplicada a barra lisa. Ah, mas eu não quero mais lisa. Tem que voltar. Clica aqui em voltar. Clica aqui no Smooth, no Pattern, aqui, né? Esse triplo Pattern. Muda para Fine, por exemplo. Tá? Então ela vai estar já com o mesmo. Vai estar com os parâmetros aqui. Ah, offset. Deixa o offset 0,3 aqui, que ela fica com mais visível. Continua com 70. Linear Fallout você modifica novamente. Clica na linha. Habilita o aplicar. Porque às vezes acontece se mudar, ele desabilita o aplicar, entendeu? Daí você clica na linha aqui, ele volta. Então, clica em aplicar. E ele vai aplicar a barra. Tá aí a barra aplicada. Vamos fazer a ligação dessa barra agora usando o clone. Antes de usar o clone, eu gosto, às vezes acontece de aparecer esses, parece que ficam umas rebarbinhas de cera aqui, ó. Vem e retira essas rebarbinhas aqui, ó, para não atrapalhar na hora de você fazer a ligação. Clica com o direito e arrasta. Ele retira a cera ali. Vamos usar o clone para fazer essa ligação. Então não esqueça de qual a espessura que você usou de barra e cela para você usar no mesh aqui, ó. Foi 0,75, né, que a gente usou. Só regula o tamanho da ferramenta para ele encaixar ali no espaço onde você quer fazer a ligação. Clica com o direito e arrasta. Lembra que o clone não adiciona cera mais, é só uma camada de cera de acordo com a espessura que você determinar. Então, por mais que eu passe novamente em cima de onde eu já passei, só vai criar cera aonde não tiver aquela camada de 0,75 que a gente definiu ali, ó.
clica com o direito e arrasta. Pode usar essa mesma ferramenta se quiser fechar alguma bolinha. Depois a gente passa o Edit Wax para alisar ou então até mesmo para colocar cera para dar um acabamento melhor. Já estamos aqui no clone. A gente vai fazer os apoios. Vamos usar o Occlusal Rest. Está com 1,2 milímetros aqui a espessura dos apoios. Como a gente tem preparo, então a gente pode deixar com essa configuração de 1,2. Se a gente perceber que ficou muito fino, muito grosso, você regula isso daqui. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho da ferramenta para ajustar ela no tamanho do apoio. Clica e completa. Sempre vai tomar o formato do modelo. Tá? Então, se você tiver alguma depressão no modelo, o que você clicar em cima com o clone, ele vai copiar o formato do modelo. Se tiver um buraco, ele vai completar o buraco na mesma espessura de 1,2, como a gente deixou ali. Para fazer a placa lingual em caninos, assim, ó, nessa parte, na face palatina de um canino, você clica no Lingual Rest. Lingual Rest, clica aqui, diminui aqui, coloca um 0,8 de espessura, que você não precisa de uma espessura muito grossa, senão vai ficar um volume exagerado na região do canino. Diminui o tamanho da ferramenta para você poder fazer a escultura. E aplica a cera na região, na face palatina do canino. É interessante você usar esse aqui porque é o mesma espessura, né, que você determina, então não vai ter uma parte mais fina ou uma parte mais grossa. Só realmente a posição e aonde você quer aplicar essa cera. Depois dá para você fazer naquela última parte lá da escultura, se você quer fazer algum acabamento, se você passou do dente, alguma coisa assim, você pode fazer isso lá. Acaba ficando até mais fácil, porque você consegue visualizar bem o que está fora do dente. Feito isso daqui, vamos dar um next aqui, só para voltar para o passo a passo e ver como que ficou. Então a gente tem ligações a serem feitas aí, né? Vamos fazer a ligação agora. Vamos usar o Edit Wax. No Edit Wax a gente pode usar tanto aplicar cera livre, né? Ou então alisar a cera do que já está aí. Então, se você escolhe alisar a cera, são as espessuras que você colocou. Então, é só você regular o tamanho da ferramenta, passar por cima e ele já vai dar um acabamento na tua escultura, deixando a cera livre, lisa, quer dizer. Aqui é na região de dente, então pode deixar liso aqui também. Onde a gente só aplicou a cera clone, eu quero só alisar. Clica, não quero colocar mais cera, quero deixar no 0,75, por exemplo, que eu determinei. Clica e arrasta, clica com o direito e arrasta, e ele vai te dar uma cera lisa. Nos formatos que você tem ali já, ó, só que mais lisa, com acabamento melhor. Mas eu quero engrossar. Daí muda, coloca no Additive
Wax e coloca cera. Mesma coisa aqui, ó. A gente não fez aqui a ligação do conector menor aqui com o apoio do molar, tá vendo? Já vamos fazer ele. A gente podia ter feito ele antes de fazer esse acabamento aqui, porque a gente já fazia o acabamento dele, né? Mas, como eu esqueci, vamos fazer ele daqui a pouco. Então você observa que a cera fica lisa. Os mesmos formatos ali do relevo do dente, né? Do apoio, na parte lingual e tal. Ele se mantém. Só fica mais lisa a cera, com acabamento mais liso. Vamos fazer essa ligação aqui agora, ó, só mudando aqui para o Additive Smooth. Ó. Mudei o Additive Smooth. Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho da ferramenta para facilitar. E vamos fazer a ligação. Ó. Regular, só para tirar alguma marca que possa ter ficado, mas quando você coloca a cera, praticamente não fica marca, tá vendo? O acabamento fica legal. Só que a questão aqui é que você não regula a espessura, né? Aí você tem que verificar com o espessímetro novamente, ó. 0,75, 0,85, ó. Tá vendo? Um conectorzinho desse aqui, ó, é sempre bom que ele fique com mais ou menos 1 milímetro, um pouquinho mais de 1 milímetro a espessura dele, ó. Tá praticamente com isso, tá vendo? Vamos voltar aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho mais de cera só no meio dele, nessa região aqui. Ele ficou mais grossinho, tá vendo? Dá um acabamentinho com regular. E o nosso apoio tá bem reforçado, não vai quebrar nunca na vida. Certo? Feito isso daqui, vamos voltar para o passo a passo. Né? Apply Mesh, a gente já fez isso. Então, Draw Apron para fazer os conectores. Então, a gente já fez conector aqui, a gente não precisa. Draw Clamps. Draw Clamps para posicionar grampo. Vou fazer um grampo circunferencial desse lado. E vou fazer um grampo T. Mesmo não tendo feito aqui para grampo T, eu vou fazer o grampo T só para exemplificar, tá? Nós teríamos que mudar um pouco a questão de recorte aqui, né? Se bem que dá para mudar ainda, ó. Mesmo nesse caso aqui, ó. Você clica em Expert. Ah, eu quero mudar, não vou colocar mais um grampo circunferencial. Clica em Expert. Clica aqui em Edit Blockout, tá vendo? Ó? Esse Edit Blockout aqui, clica aqui. Ele vai habilitar você mexer nesse recorte aqui, ó. Então você pode retirar a cera. Muda aqui, né, para subtrair cera, Smooth. E ele vai habilitar você a modificar esse recorte aqui para colocar um grampo T. Certo? Ah, mas vai vir um braço de rote aqui, então não quero que fique tocando na minha mucosa. Então você vai adicionar cera e vai colocar uma quantidade de cera nessa região para que o braço do teu rote não fique tocando em mucosa. Apesar de não ter retenção, né? Mas o braço do rote não pode ficar tocando.
Então eu fiz o alívio necessário, saí, né, do passo a passo. Vamos dar uma alisada nessa cera aqui para não ficar uma parte mais fina, uma parte mais grossa. Feito isso daqui, a gente volta pro Wizard aqui, ó, clica aqui, ele vai voltar lá pro aonde a gente estava. Agora eu já consigo colocar um grampo aqui, ó, tá? Fazer o desenho do grampo. Então vamos fazer um grampo T aqui. Faço primeiro o braço, o grampo de retenção e logo em seguida posso desenhar o braço, certo? Aqui vamos utilizar um grampo anelar. Acaba pegando toda a circunferência da coroa do dente aqui. Depois a gente puxa esse grampo lá. Feito isso, vamos pro Next, para colocar os grampos. Novamente, igual a gente fez na inferior, né? Vamos escolher o tipo de grampo que eu quero. Vou colocar aqui o pirâmide. Clico no grampo, na linha, e vou para os settings para resolver as espessuras e que eu quero deixar desse grampo. Das duas pontas e o meio dele. Então, o meio está com 2,40, que é muito. Então vamos colocar aqui uma das pontas aqui com 1,80. E a saída dele com 2,20, por exemplo. 2,20. Posiciono ele numa posição mais simples para eu fazer a ligação. Verifico novamente a ponta dele, se ele está exatamente onde eu quero, pegando a retenção necessária e aplico. Acontece a mesma coisa com, já vamos colocar aqui ou esse aqui que já as medidas são parecidas. Setting. Meio dele vamos colocar uns 2 e 1. A saída dele vamos colocar com 2,50, 2,60, que é um grampo longo, né? Bem longo. E a ponta dele podemos deixar com 2. Vamos deixar ele um pouquinho mais grosso aqui no meio. 2,30. Vamos posicionar. Ó, se eu coloco essa ponta aqui na parte vermelha, ele vai pegar muita retenção. Então, muito cuidado com isso. Não esquecendo desse detalhe, tá? Ele está aqui entre a parte azul e verde, né? Ele já passa praticamente para o vermelho, a parte amarela é bem curtinha. Então, muito cuidado nessa hora de definir a posição da ponta do teu grampo, porque isso vai definir a questão da retenção. Para não errar nesse sentido, porque é uma parte muito importante. Posiciona uma ligação mais fácil. Feito isso, não esquece de aplicar. Toda vez tem que aplicar um grampo para habilitar para o próximo. Então vamos colocar o rote aqui agora. Clica no bracinho de retenção, no grampo de retenção, settings, resolve as espessuras. Entre 1,60 e 1,70, as pontas do grampo T é uma espessura bacana para grampo T, tá? Para rote. O meio dele aqui um pouquinho mais grosso, não precisa ser muito mais não. Posiciona ele. Cuidado para não deixar esse grampinho aqui em cima da cera azul, ó. Não vai pegar alívio. Resolveu, aplica e já aplica novamente aqui para o braço do
grampo T. Settings novamente para resolver as espessuras, que está com a espessura do grampinho, né? Então uma das saídas dele aqui, mais ou menos a mesma espessura que você deixou o meio dele lá, ó, 1,80. A outra saída dele aqui já mais reforçada, vamos precisar aqui de um 2,30, 2,40. E o meio, que está com 1,80, vamos deixar com 2. Então fica uma espessura boa para um grampo T. Grava bem essas marcações aí, essas espessuras, para você não errar depois, tá? Essa questão. Para não deixar ele nem mais fino, nem mais grosso, a não ser que você veja depois na tua impressão, ah, mas saiu muito grosso, ou saiu muito fino, para os teus padrões aí dos teus trabalhos. Aí você pode ir editando da melhor forma. Posicionou, aplica. Agora a questão de ligação, vamos clicar no Expert, Edit Vax e vamos fazer a ligação. Clica aqui no adicionar, Smooth, regula o tamanho da espessura do tamanho da saída do teu grampo, 2,40, 2,50, clica e arrasta onde você quer fazer a ligação. Tá feita a ligação aí já. Então, não precisa mais que isso aqui não. Tá vendo? Simples assim. Ligação do rote, braço do rote. Eu gosto sempre de fazer um reforcinho aqui, ó, ou faço ligando direto na cela, ou então reforço essa parte aqui, ó, para que o meu braço do rote não fique ligado só na cela, só nas bolinhas da cela. Pode ocasionar alguma fratura, porque essas celas são mais finas, né? Ou você reforça aqui, nessa região, ou então você completa mais uma ou duas bolinhas aqui, ó, e faz um reforço nesse sentido aqui, ó. Pode escolher o que você quer fazer, mas nunca esqueça de fazer esse reforço para não ter perigo do teu braço do rote quebrar, ó, tá vendo? Pode acontecer de quebrar. Então você tem base, né, para esse braço do rote, não vai ficar ligado só na cela. Faz a ligaçãozinha aqui. Se quiser fazer alguma caracterização desse rote, a gente pode fazer logo em seguida. Vamos terminar de fazer essa ligação de grampo. E a gente pode entrar nessa parte ali de caracterizar o grampo da maneira que você quiser. Ó, faz a ligação, ó, clica com o esquerdo, arrasta e aplica a cera necessária para fazer essa ligação. Que a ligação é a mesma espessura da saída do grampo. Então você usou aqui 2,50, essa espessura vai ser mais ou menos essa também. Para não criar ponto fraco do grampo. Tá? No grampo você não precisa aplicar cera não, ó. A gente já definiu espessuras, né? Então você não precisa aplicar cera. Certo? Feito isso daqui, vamos para o Next. Vamos voltar para o passo a passo. Cliquei no Wizard, né? Next. Fill in Vax, perguntando se a gente quer fazer mais alguma adição de cera ou consertar alguma coisa, aplicar mais cera. A gente não quer, dá um Next. Finish Line novamente, que é o recorte acrílico. Ele habilita a gente fazer esse desenho da nossa linha. 2 cliques para fechar a linha novamente. Certo? Next novamente para colocar os recorte acrílico. Aqui o profile, né, o arquivinho que você pode usar, qual você quiser, de acordo com a tua necessidade. Ou então fazer um igual eu fiz esse aqui, ó. Eu uso esse aqui tanto para inferior como para superior. Então
um recorde acrílico bem universal, assim. Mas ali você pode fazer o formato que você quiser, né? Como eu expliquei para vocês lá na parte da inferior. Novamente aqui você regula o ângulo, né, desse recorte. Mais aberto, mais fechado. Tá? Quanto mais fechado aqui, ó, menos volume você vai fazer na tua acrilização. Se deixar ele com ângulo de 90 graus ou abrindo mais aqui para a direita, ele vai ficar mais em pé, né? Então vai ficar um volume. E assim não fica volume, ó. Tá? Ele vai ficar mais como uma rampa, né? O tamanho dele, vamos diminuir um pouquinho o tamanho. 1,2 com 1,4. Aqui ali é a altura com largura, tá? Mesma coisa aqui, ó, vamos justificar, vamos posicionar do outro lado. Posiciona, observa bem o ângulo, se o ângulo não está muito aberto. Então, um ângulo legal. Resolvido esses detalhes de posicionamento e ângulo, você dá o aplicar. Aplica, ajeita os dois primeiros, né? Os dois juntos. E aplica, e os dois juntos já estão aplicados. Vão dar um acabamento como a gente fez na inferior. Então a gente vai utilizar aqui o regular smooth. Encaixa a ferramenta novamente lá, para fazer o acabamento. Clica e arrasta. E ele vai tirar a linha. E vai deixar um acabamento bem mais liso e simples de você fazer o acabamento depois na fundição. Eu não sei onde eu errei, que eu tirei um pedacinho bem no início. Ó, eu passei por cima ali da parte mais fina do recorte acrílico e ele deu uma falhadinha. Qualquer erro que você tenha, você percebe que você consegue voltar até o ponto, só que daí você tem que acabar refazendo o que você desfez, né? Então, quanto menos erro, mais rápido você acaba fazendo esse acabamento. No início você pode até errar um pouco, porque é por conta do manuseio do mouse, né? Quanto mais você acaba treinando, mais fácil você faz esse manuseio aqui. E daqui a pouco praticamente você não está errando, você está fazendo uma coisa bem rápida, de uma maneira bem feita. Vamos colocar uma cerinha aqui, ó, só para fechar esse espaço. Só que ficou feio, né? Vamos voltar.
Diminuiu a força da cera. Agora a gente consegue fazer uma colocação de cera um pouco mais pontual, né? E não ficou feio. Alisa. E parece que sempre teve cera naquela posição, né? Praticamente pronto o nosso trabalho. Dá um next. Volta aqui pro passo a passo. Vamos fazer aquela limpeza novamente. Hide Blockout, que clica aqui, vai aparecer só a cera. Aqui apareceu uma cera aqui, não sei da onde. Nós vamos retirar ela. Por isso é importante fazer essa limpeza, né? Vou deixar no Smooth Level máximo. Vamos fazer a limpezinha. Tirar os excessos. Lembra que eu falei que dá para você ajeitar aqui, ó, e retirar o excesso, ó. Então você percebe bem aqui onde é o dente, ó. E retira os excessos. Pode até deixar o formato que você quiser, se de repente você quer rebaixar toda essa parte toda aqui, ó, deixar um desenho diferente, você pode aumentar bem o teu instrumental e clicar aqui, ó. Clica e segura e ele vai te dar um recorte diferenciado. Certo? Como ficou grande demais a minha instrumental, eu retorno para continuar fazendo a limpeza. Quase pronto. Essa foi um pouquinho mais rápida que a inferior. Questão só de limpeza mesmo, tá vendo? Formatos e tal. Retirar as rebarbas para que tua impressão saia o mais limpa possível e você tenha o menos trabalho possível no teu acabamento do metal. Esse aqui é um tipo de trabalho que, se você fizer ele já rapidão aqui, sem estar concentrado em ter que explicar, você faz ele praticamente em meia hora. Tá terminado aí o trabalho, tá vendo? Vamos voltar aqui pro passo a passo. Aparece aqui nosso modelinho. Dá um suporte bar, já foi para o próximo passo. Posiciona onde você quer. Se você quer fazer mais de uma barra dessa de suporte, é só clicar, faz a primeira marcação da primeira barra e logo em seguida faz a marcação da segunda barra. Ah, mas eu queria ligar essa barra com essa aqui. Então, volta
clica aqui e clica aqui. Ele vai fazer uma ligação assim, duas barras saindo do mesmo ponto, certo? Mas eu não quero fazer isso, quero fazer isso aqui, certo? Deixar ela bem reforçada aqui, para não ter perigo de movimentação na hora do corte dos suportes. Regula aqui, dá um next, que vai regular aqui a espessura, pode colocar um 3 aqui. E aplica, está pronto nosso trabalho, está pronto nosso trabalho, só uma questão de registro. Feito isso daqui, dá mais um next, perguntando se a gente quer salvar, vamos salvar. Save anyway, e vai salvar. Já está salvando o projeto. Como aconteceu na inferior, vai aparecer a imagem aí na cor de metal, já como se estivesse fundida. Você tem uma ideia de como vai ficar essa prótese. À medida que você vai fazendo esse projeto, você finalizou o projeto. Antes dessa parte aqui, antes de colocar suporte, você pode salvar a tela e mandar para o teu cliente. Ó, a peça vai ficar dessa forma aqui, ó. Tem que mudar alguma coisa? Tá tudo bem assim? Não, tá bom, pode terminar. Então você já faz ela com mais segurança, né? Porque você sabe que o cliente já aprovou aquele formato de barra, posição de grampo e tudo mais, o tipo de grampo que você está utilizando. Você pede autorização e finaliza o serviço. Tem essa facilidade aqui, né? É um serviço, acaba sendo um serviço bacana que você oferece para o teu cliente. Então está terminando de salvar. Salvou. E novamente nós temos aqui a nossa peça pronta, já com a cor metálica. E é isso, gente. Superior, inferior e superior feitos os vídeos. Qualquer dúvida me liga. Estou à disposição aqui. Beleza? Até mais.